Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora, basicamente por dois motivos. Um primeiro é que a gente vai ficar um pouco afastado durante esse período de recesso, né, essa semaninha de recesso, e depois porque muitos alunos vão viajar para Ampul, então essa falta de contato vai ser um pouco ampliada. E eu estou um pouco preocupada com isso, né? Em segundo lugar, é porque eu gostaria de tocar num assunto que vocês me perguntam e eu fico fugindo da resposta, né? A pergunta é muito básica: o que é arte? Como a gente está tratando de história da arte, a arte vai ter várias definições, né? Durante os períodos que a gente trabalha. Então, por isso eu evito dar um conceito. Mas eu fiquei achando também que talvez interessasse a vocês entender um pouco como eu penso arte em particular, né? Como é que eu abordo essa questão. Então, para mim, a arte tem duas facetas que eu acho centrais, assim, que me tocam pessoalmente. Uma é a arte como enigma, quando ela coloca algumas questões pra gente, né? E coloca de uma maneira carregada de emoção, né? Isso me interessa. E a arte como elaboração, quando às vezes a gente lê um texto ou vê uma imagem e fala assim, nossa, isso aí resume como é que eu me sinto, ou como é que eu penso, e eu não tinha conseguido dar essa forma, né? Eu não tinha conseguido chegar a essa síntese. Eu vou ler um pouquinho de um texto que eu gosto muito e que me toca muito, da Marguerite Duras, que é uma autora francesa. O livro é esse, está nesse livro, que é um livro que é uma coletânea dos escritos, né, dos cadernos da Marguerite Duras. Então são escritos que não necessariamente estavam ali trabalhados para publicação, né? A gente vê, essa aí é a Marguerite Duras, né? Esse é o Antelme, a gente vai falar um pouco dele, porque esse texto trata do Antelme, do que acontece com o Antelme, como ela o recebe depois da Segunda Guerra Mundial. Ele esteve num dos campos de concentração e volta muito debilitado para casa. E é disso que ela vai tratar, né? Essa é a Marguerite Duras, um pouquinho mais velha, e esses são os cadernos dela, né? Esses arquivos aí, que são muito bonitos, inclusive. Eu vou começar a ler então. Precisava ver como ele comia. Esse homem comia como nunca come um homem, tampouco bicho, nem nada, nenhuma espécie, nem mesmo tigre, nem mesmo tubarão, que faz milhas e milhas com a bocarra aberta e, em virtude de uma cloridria insensata, engole 12 vezes o seu volume em alimento. Não. Ele comia com paciência e furor. De início, ele não pôde comer assim. Quero dizer, logo que voltou, porque seu estômago estava tão encolhido que se teria rasgado ao peso da comida. Ou se resistisse, teria apertado o coração, que, ao contrário, na caverna da magreza, se havia dilatado e batia tão rápido que poderiam contar as pulsações, que não se podia dizer que batia propriamente, mas que tremia, como um bicho acuado, sob efeito de susto. Não, ele não teria podido comer, sem, com isso, morrer. Aí estava a dificuldade. Ele tinha fome. Quando chegou, abraçou os amigos, deu uma volta pelo apartamento, sorria. Queria dizer que suas bochechas estavam enrugadas e se descolavam um pouco do maxilar, esse sorriso. Em seguida, voltou a sentar-se na sala. Foi então que começou a olhar o bolo que estava em cima de um console. O que é isso? É um bolo? Depois, posso comer? Vamos esperar o médico. Mas depois de um momento, eu não posso mesmo comer? Então fazia-nos perguntas sobre o que tinha acontecido durante sua ausência. Mas era só. Não olhava para outra coisa que não o bolo. Quando o médico entrou na sala, ele estava no divã. O médico ficou com a mão na maçaneta, estacou, empalideceu. Mas entrou assim mesmo, e foi até ele, e não voltou a sair, como se podia temer. O médico proibiu-o de comer o bolo, mas disse-nos que enquanto tivesse vontade do bolo, era porque havia, sem dúvida, um pouco de esperança.
Tiramos o bolo de perto dele, sem que percebesse. Depois começou a luta, com a morte. Era preciso lidar de leve com ela, com delicadeza, tato, jeito. Ela o cercava por todos os lados, mas mesmo assim, ainda havia meio de atingi-lo, a ele. Não era grande essa abertura por onde se comunicar com ele, mas a vida estava ali mesmo assim. Apenas uma farpa. Mas uma farpa de vida, de qualquer jeito, tem cor e nome: vida. A morte subia em assalto. 39 graus e meio no primeiro dia. Depois 40, depois 41. A morte se esfalfava. 41. O coração vibrava como uma corda de violino. 41 ainda. Mas ele vibrava. O coração, pensávamos, o coração vai parar. 41 ainda. A morte, a focinhadas, batia. Mas o coração estava surdo. Não é possível, o coração vai parar. Não. Caldo, dissera o médico. A colheradas de café. Mas uma colherada de café, de caldo, o engasgava. Ele se agarrava a nossas mãos, buscava o ar e caía de novo na cama. Mas engolia. 6 ou 7 vezes por dia, nós lhe dávamos caldo. 6 ou 7 vezes por dia, ele pedia para fazer cocô. A gente erguia, pegando por baixo dos joelhos e do braço. Devia pesar 37 ou 38 quilos. O osso, a pele, o coração, o fígado, os intestinos, o cérebro, os pulmões, tudo incluído. 38 quilos repartidos num corpo de 1,77 m. Nós o colocávamos sobre um balde higiênico, em cujas beiradas punhamos uma almofadinha para que não se machucasse, pois, no lugar das articulações, onde elas funcionavam a nu debaixo da pele, a pele se ressentia e ele estava em carne viva. Uma vez sentado em seu balde, ele soltava a merda de uma só vez, num glu-glu enorme, inesperado, desmedido. O que o coração se abstinha de fazer, o ânus fazia. Soltava todo o seu conteúdo. Tudo soltava seu conteúdo. Até os dedos, que não seguravam mais as unhas, que por sua vez se soltavam. Exceto o coração. Esse continuava a reter seu conteúdo. O coração. E a cabeça, desvairada, mas sublime, sozinha, ela saía daquele quase cadáver, emergia. Ela se prendia ao corpo pelo pescoço, como de hábito se prendem as cabeças. Mas esse pescoço estava tão reduzido, dava-se a volta nele com uma só mão. Tão ressecado que a gente podia perguntar-se como a vida passava por ali. Já que até uma colherada de café de caldo passava ali com grande esforço, tapava-o. Abaixo do pescoço, onde ele começava, havia um ângulo reto e no alto, abaixo das mandíbulas e sob a cabeça, ele se estrangulava. Através de sua pele via-se desenhar as vértebras, as carótidas, os nervos, a faringe, como em peças de anatomia, sob a pele tornada papel de cigarro, que continuava a subir por longo tempo. Mas, no entanto, o sangue passava através do pescoço. Ele fazia, pois, a sua merda. Era uma merda pegajosa, verde escura e borbulhante, como ninguém jamais havia visto. Por vezes, quando ele já tinha feito e voltávamos a deitá-lo, aniquilado, de olhos fechados, do abatimento que se seguia, a ejeção de tal merda acontecia-me, de apoiar a testa contra as venezianas fechadas do seu quarto. E tentar frear o desespero que me tomava a ver aquela merda incrível sair-lhe do corpo. Durante 17 dias, o aspecto daquela merda permaneceu o mesmo. 17 dias. Aquela merda e o modo como ele a fazia eram desumanos. Ela o separava de nós.
mais do que a febre, mais do que a magreza, os dedos sem unha, os vestígios dos golpes. Embora não lhe dessemos senão caldo, ela continuava verde escura. Aquele caldo amarelo-ouro, claro, caldo de lactente, de lábios rosados, saía dele verde escuro e fervilhante, como o lodo de um pântano. Vocês já viram merda que fervilha? Aquela fervilhava. Uma vez fechado o balde higiênico, ouvia-se o barulho que faziam as bolhas quando furavam a superfície. Aquela merda era tão pastosa e pegajosa quanto um escarro, e logo que saía dele, o quarto se enchia de um cheiro de pântano, de um cheiro que não era o da putrefação do cadáver. Havia ainda naquele corpo matéria para o cadáver? Mas antes o de humus vegetal, o das folhas secas no chão de um bosque muito espesso. Era de fato um cheiro sombrio, espesso como reflexo daquela noite espessa da qual ele emergia, e que nós nunca conheceríamos. Eu me apoiava nas venezianas e a rua sob meus olhos passava. E como eles não sabiam o que se passava no quarto, eu tinha vontade de dizer-lhes que naquele quarto, acima deles, um homem cagava assim, uma merda diferente daquelas que eles conheciam, que diante dela eles ficariam mudados. Evidentemente ele tinha remexido as latas de lixo para comer, dentes de leão, água de máquina, mas isso não explicava nada. Procurávamos outras explicações. Talvez ele se comesse sob os nossos olhos, talvez digerisse o próprio fígado, o baço. Como sabê-lo? Como saber o que aquela barriga continha ainda de dor, de desconhecido? 17 dias, repito, sem que aquela merda se humanizasse um pouco e se parecesse com alguma coisa conhecida. Cada uma das 7 vezes que ele fazia por dia, nós cheirávamos, olhávamos, mas sem nada reconhecer. Nós a escondíamos dele com cuidado para que evitasse de ficar apavorado. Assim como suas pernas, seu corpo que encobríamos de seus próprios olhos e a qual a gente não podia se habituar, que era inacreditável. Inacreditável porque ele ainda estava vivo. Era isso o incrível. Quando as pessoas entravam pela primeira vez no quarto dele e viam sua forma debaixo do lençol, não podiam suportar tal visão. Desviavam os olhos. Tudo isso para lhes dizer como ele estava. Ao cabo de 17 dias, a morte se cansou. A merda não borbulhou mais, tornou-se líquida, continuou verde, mas tomou uma cor mais humana, um cheiro de merda de homem. Mais delicioso para nós que os primeiros eflúvios da primavera. O cheiro dessa merda que finalmente reconhecemos. E um dia a febre baixou. Depois que lhe foram aplicados 12 litros de soro salgado uma manhã, a febre caiu. Deitado sobre seus 9 travesseiros, um para a cabeça, 2 para os antebraços, 2 para as mãos, 2 para os braços, 2 para os pés, pois tudo isso não podia mais suportar, assumir o próprio peso, era preciso fazer as pernas engolirem o peso. Então, deitado sobre esses 9 travesseiros, imóvel, escutou a febre sair dele. A febre voltou, mas abaixou de novo. Voltou ainda, um pouco mais baixa, mas abaixou mais ainda e uma manhã. Estou com fome, disse ele. Assistíamos àquele mistério. E um dia o médico nos disse: vamos tentar dar-lhes de comer. Comecemos. De tudo, dele, de tudo. Talvez fosse o baço que lhe saía do corpo ou de seu coração. Pois afinal o que era? Aqueles que fazem cara feia no momento em que leem isso, aqueles a quem isso dá ânsia de vômito, eu os desafio. Desejo-lhes que encontrem em seu caminho, um dia, um homem cujo corpo se esvazia assim pelo ânus. E desejo que esse homem
seja o que eles têm de mais belo, e de mais amado, e de mais desejável. Seu amante, desejo-lhes infelicidade como esta. Então é isso, é esse texto que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse aí é mais um dos escritos, né, da Marguerite Duras. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre por que esse texto me é tão caro. E é porque eu nunca vi uma expressão tão forte, tão potente, tão simples do que é o nazismo. Né? É muito bonito como ela vai mostrando como é que esse homem, o marido dela, né, foi completamente desumanizado. Né? E onde ela percebia essa desumanização? Na merda. Aquilo era absolutamente irreconhecível para ela. Ela não podia lidar com aquilo, os amigos não podiam lidar com aquilo. Né? Então a força desse texto reside aí, que eu acho que é uma coisa que nenhum texto teórico alcança. Né? A gente pode ler dezenas de livros sobre o nazismo. Para mim, pelo menos, nada define melhor o nazismo do que esse texto, do que essa desumanização absurda, que nem a merda, que é talvez a coisa mais natural que a gente faz, né? Merda. A gente faz merda. Todo dia, né? A gente come e faz cocô. Todo dia, essa coisa mais natural que a gente faz, sob o nazismo, ela se desumaniza, ela se torna absolutamente irreconhecível, né? Impossível de lidar com isso. Então era um pouquinho sobre isso que eu queria falar. Eu vou mandar outros vídeos para vocês, mas gostaria de desejar também um bom dia, gente. Beijinho, tchau.